Você já ouviu falar sobre a teoria do iceberg? Ela nos lembra que o que vemos na superfície é apenas uma pequena parte de algo muito maior e mais profundo. E quando nós falamos de crimes, isso se torna ainda mais intrigante. Nesse vídeo, nós vamos mergulhar fundo no iceberg dos casos criminais, explorando os crimes que chocaram o mundo. Tanto aqueles que foram amplamente divulgados, quanto os mais ocultos, os que quase ninguém conhece. Esse é o segundo de 8 vídeos do especial que eu tô trazendo em comemoração aos 4 anos do canal, além de Halloween, meu aniversário e final de ano. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Tem mais de 400 vídeos completos aqui pra vocês. E lembrando que temos vídeos novos toda quarta e todo domingo. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Issei Sagawa foi conhecido como o canibal de Kobe. Ele foi um infame assassino japonês que ganhou notoriedade internacional pelo seu crime brutal que aconteceu em 1981. O Issei Sagawa nasceu no dia 26 de abril de 1949 e desde a infância ele apresentou comportamentos e pensamentos perturbadores, incluindo uma obsessão pelo canibalismo. Essa atração pelas ideias malucas começou a se manifestar ainda quando ele era bem jovem, quando Sagawa admitiu ter fantasias sobre comer pessoas. Issei Sagawa se destacou academicamente e eventualmente ele se mudou para Paris para estudar na Universidade de Sorbonne, onde lá ele se especializou em literatura, e foi nesse período que ele conheceu Renée Hartevelt. Ela era uma estudante holandesa e ela se tornaria sua vítima. No dia 11 de junho de 1981, o Issei Sagawa a convidou para ir até o seu apartamento sob o pretexto de uma sessão de leitura poética. Durante o encontro, ele então a matou com um tiro na nuca. E logo em seguida, ele cometeu atos de canibalismo, consumindo partes do corpo da vítima. Tudo aconteceu ao longo de 3 dias, e ele guardou alguns restos mortais no congelador e tentou descartar os outros restos em malas no Parque Bois de Boulogne, onde ele foi posteriormente preso. Depois de ele ser detido, Sagawa foi considerado mentalmente insano, e ele foi internado em um hospital psiquiátrico lá na França, porém ele foi deportado para o Japão em 1985 e ele nunca enfrentou um julgamento adequado. E isso acabou, inclusive, resultando a sua libertação muito rápido. E a sua libertação gerou indignação mundial, especialmente da família da vítima. Mesmo assim, ele não se escondeu depois da libertação e, pelo contrário, ele se tornou uma figura completamente midiática lá no Japão. Ele escreveu livros, participou de programas de televisão, participou de filmes, mais 18, e até trabalhou como crítico gastronômico. Em algumas entrevistas, ele falava frequentemente sobre a sua obsessão pelo canibalismo e as suas fantasias macabras. O Issei Sagawa, ele viveu tranquilamente até o dia 24 de novembro de 2022, quando ele faleceu aos 73 anos devido a algumas complicações de pneumonia. Até hoje, toda a sua história ainda é objeto de fascínio e horror na cultura japonesa. No dia 24 de dezembro de 2002, Laci Peterson, de 27 anos, estava grávida de 8 meses quando ela desapareceu em Modesto, na Califórnia. A sua família relatou o desaparecimento quando ela não retornou para casa depois dela ir até o cabeleireiro. A busca pela Laci se estendeu por 4 meses até que os seus restos mortais e os de seu filho não nascido, chamado Connor, foram encontrados na Baía de São Francisco. Scott Peterson, que era pai do bebê, se tornou o principal suspeito desse caso. E a investigação revelou também que ele estava tendo um caso extraconjugal com Amber Frey, o que levantou suspeitas sobre as suas ações e suas motivações do crime. E durante o julgamento, que começou em junho de 2004, a acusação argumentou que o Scott havia assassinado a Laci para escapar das responsabilidades da paternidade e do casamento. A Amber, inclusive, ela deu depoimentos dizendo que o Scott se apresentou como viúvo e dizia que aquele seria o seu primeiro Natal sem a sua esposa, ou seja, ele tinha tudo planejado. E por conta disso, em novembro de 2004, o Scott foi condenado por homicídio em primeiro grau pela morte de Laci e homicídio em primeiro grau pela morte de Connor.
Ele foi sentenciado à morte em 2005, porém, em 2020, a Suprema Corte da Califórnia anulou a sua sentença de morte, devido a alguns erros na seleção do júri, porém manteve a sua condenação e, atualmente, o Scott Peterson cumpre pena perpétua na prisão estadual de Mule Creek. Em 2024, o Los Angeles Innocence Project assumiu seu caso, buscando reexaminar todas as evidências e algumas questões não resolvidas. E aí foi pedido um novo teste de DNA e uma fita adesiva que foi encontrada nas roupas da Laci, e ele foi utilizado inclusive como uma nova reavaliação do caso. E por conta disso, esse caso todo voltou a ganhar mais atenção, principalmente com o lançamento da série Homicídio nos Estados Unidos, Laci Peterson, que saiu na Netflix, que explora os detalhes desse crime e as implicações legais ao longo dos anos. Harold Frederick Shipman, conhecido como Doutor Morte, ele foi um médico britânico e um dos assassinos em série mais prolíficos da história. Ele nasceu em Nottingham no dia 14 de janeiro de 1946 e se formou em medicina em 1970. Rapidamente ele ganhou então uma reputação respeitável como clínico geral. Porém, no entanto, por trás de toda essa fachada, ele cometeu crimes horrendos, onde ele foi condenado pela morte de 15 pacientes idosos, tudo entre 1995 e 1998. Embora o número total de suas vítimas possa ultrapassar muito além disso. O Shipman teve uma infância marcada pela morte da sua mãe, Vera Britton, que faleceu por câncer. E a experiência de ter visto ela receber altas doses de morfina para aliviar toda a dor que ela passou, o fascinou e influenciou toda a sua carreira. Depois de passar algumas dificuldades acadêmicas, ele conseguiu se formar na Escola de Medicina de Leeds e ele se casou com uma mulher chamada Primrose Shipman, com quem teve 4 filhos. A partir de 1974, enquanto ele trabalhava em um hospital em Yorkshire, ele começou a prescrever doses excessivas de petidina e morfina para os seus pacientes, principalmente mulheres idosas que viviam sozinhas. As mortes começaram e todas essas mortes começaram a levar suspeitas, porém a sua reputação como médico respeitável dificultava a investigação, até que a morte de uma mulher chamada Kathleen Grundy, em 1998, chamou a atenção das autoridades. A descoberta de um testamento forjado e outros indícios levou, então, à prisão do Shipman. Em janeiro de 2000, ele foi condenado à prisão perpétua e ele sempre negou as acusações e nunca expressou nenhum tipo de arrependimento dos seus atos. Em 2004, na véspera do seu aniversário de 58 anos, ele foi encontrado morto na cela após acabar com a sua própria vida. Andrew Philip Cunanan nasceu no dia 31 de agosto de 1969 em uma família de classe média em San Diego, Califórnia. Desde cedo ele era descrito como um jovem carismático, inteligente e com uma habilidade impressionante para se misturar em diversos círculos sociais. O Andrew ele tinha um gosto refinado e tinha uma habilidade muito fácil para contar histórias extravagantes e mentir sobre a sua vida. Muitas histórias eram inventadas ou exageradas. Ele tinha 3 irmãos e ele era sempre o mais privilegiado de todos. Ele tinha o quarto maior, ele estudava na melhor escola, ele ganhou uma BMW quando ele fez 16 anos. Porém, por trás de toda essa fachada charmosa que ele vivia, ele tinha uma vida marcada por inseguranças e problemas psicológicos gravíssimos. Em 1997, o Cunanan entrou em um espiral de violência, onde ele matou 5 homens em uma série de assassinatos que culminaram na morte do famoso estilista Gianni Versace, lá em Miami. O assassino do Versace atraiu a atração da mídia global e trouxe à tona uma caçada humana de grande escala, tudo para capturar o Cunanan, que estava foragido. E ele era um enigma. A sua motivação para os assassinatos nunca foram, de fato, compreendidas, o que deixou as autoridades e o público em geral perplexos. Ninguém sabia o porquê ele fazia isso. Ele vivia entre o glamour e o caos, sempre buscando a aceitação em círculos da alta sociedade, enquanto a sua vida pessoal desmoronava completamente.
Ele se sentia frequentemente excluído e, ao que parece, ele lutava com a ideia de encontrar o seu lugar no mundo. Depois do assassinato do Versace, o Andrew Cunanan ele se escondeu em uma casa flutuante que ficava em Miami Beach e pouco tempo depois ele então tirou a sua própria vida, evitando ser capturado pela polícia. E a sua história é cheia de mistérios e até hoje é lembrada como algo trágico. Um exemplo claro de como a combinação de traumas psicológicos, narcisismo e o desespero podem levar consequências devastadoras. Inclusive, a série de TV American Crime Story conta essa história na versão The Assassination of Gianni Versace e trouxe o nome do Andrew novamente aos holofotes, onde explora a sua vida complexa e todos os impactos das suas ações. A Tara Calico foi uma jovem cheia de vida, cheia de sonhos, e a sua história se transformou em um dos mistérios mais angustiantes e desconcertantes dos Estados Unidos. Ela desapareceu no dia 20 de setembro de 1988, aos 19 anos, na pequena cidade de Belen, em Novo México. Naquela manhã, a Tara saiu como de costume para um passeio de bicicleta e logo em seguida ela iria jogar tênis. Ela disse para sua mãe que se caso ela não voltasse até meio-dia, a sua mãe deveria procurá-la. E foi exatamente o que aconteceu. Porém, a Tara nunca voltou para casa. A busca da Tara começou quase que imediatamente, porém, dias, semanas, meses seguintes, nada trouxe respostas concretas. Apenas um rastro de perguntas sem solução. O caso chamou a atenção nacional, especialmente em 1989, quando uma foto Polaroid foi encontrada em um estacionamento na Flórida, a quase 2.000 quilômetros de onde a Tara teria desaparecido. A foto mostrava uma jovem amarrada e amordaçada ao lado de um menino mais novo, e ambos estavam deitados na traseira de uma van. A família da Tara acreditava firmemente que a garota na foto era ela, porém as investigações não conseguiram realmente comprovar isso de forma conclusiva. A Polaroid se tornou um símbolo sombrio do caso, gerando teorias sobre se a Tara estava sendo mantida em cativeiro, se ela estava viva, se ela tinha morrido. E com o passar dos anos, surgiram diversas hipóteses e teorias do que poderia ter de fato acontecido. Alguns acreditam que ela foi sequestrada por pessoas que a conheciam, enquanto outros acreditavam que o desaparecimento foi tudo obra de estranhos, que não tinha nenhum ligamento com pessoas conhecidas nem nada do tipo. Porém, as autoridades nunca encontraram provas concretas para resolver o caso, o que deixou a família e toda a comunidade onde ela morava em um limbo emocional doloroso. Inclusive, a sua mãe, que sempre acreditou que a garota na foto era realmente a Tara, morreu em 2006 sem ter a confirmação. A história da Tara Calico continua a ser lembrada por aqueles que procuram justiça e uma conclusão para o seu desaparecimento. E essa foto representa principalmente a dor de uma família que nunca desistiu de procurar respostas. E até hoje ninguém sabe o que de fato aconteceu com a Tara Calico. Se ela está viva, se ela morreu, se era ela na foto ou não. O caso de Anissa Weier e Morgan Geyser é um dos crimes mais perturbadores envolvendo adolescentes nos Estados Unidos. Tudo aconteceu em 2014 e ambas as meninas, que tinham então 12 anos, conspiraram para esfaquear a sua colega de sala, Peyton Leutner, que também tinha 12 anos na época. Tudo aconteceu em um bosque na cidade de Waukesha, Wisconsin. O ataque brutal foi motivado pela crença das duas no Slenderman, uma criatura fictícia criada por fóruns de internet que é frequentemente retratada como um homem alto, sem rosto e associado a histórias de terror. As duas meninas, obcecadas por essa lenda urbana do Slenderman, acreditavam que, matando a Peyton, elas poderiam agradar essa figura mística e se tornar uma de suas proxies, que era uma forma de ajudante, ganhando proteção para elas mesmas e suas famílias. O plano macabro culminou então no ataque que aconteceu no dia 31 de maio de 2014, quando as meninas atraíram a Peyton para o bosque durante uma brincadeira. Lá, a Morgan Geyser esfaqueou a Peyton 19 vezes, enquanto a Anissa Weier a incentivava. Milagrosamente, a Peyton conseguiu se arrastar até a beira da estrada, onde ela foi socorrida por um ciclista que passava ali no momento. Foi levada para o hospital, onde ela passou por diversos tratamentos, teve uma longa recuperação, mas sobreviveu.
E depois do ataque, a Weyer e a Gasser foram rapidamente encontradas e foram presas. Durante o interrogatório, elas demonstraram acreditar realmente na existência do Slenderman, afirmando que tinham que realizar o crime para provar a sua lealdade a ele. A psicose compartilhada entre as duas amigas chocou o mundo inteiro e levantou questões, inclusive, sobre a influência de mitos da internet em cima de jovens vulneráveis, além da importância também da saúde mental. O julgamento das meninas trouxe à tona debates, inclusive, sobre como adolescentes devem ser responsabilizados por crimes graves, especialmente quando existem algumas questões ali claras de saúde mental envolvidas. A Anissa Weier foi sentenciada a um hospital psiquiátrico juvenil por 25 anos, com a possibilidade de libertação condicional depois de 3 anos. E a Morgan Gasser foi diagnosticada com esquizofrenia e foi sentenciada a tratamento psiquiátrico por até 40 anos. O caso continua a ser um lembrete perturbador sobre os perigos da influência de conteúdos online em mentes jovens, mentes vulneráveis, impressionáveis, além de destacar a importância, inclusive, de entender e tratar as doenças mentais na sua fase inicial. A vítima Peyton Lettner, ela se tornou um símbolo de sobrevivência e resiliência, enquanto ela tenta até hoje reconstruir a sua vida depois de um trauma tão profundo como esse. O caso de JonBenét Ramsey é um dos mistérios criminais mais famosos e trágicos da história americana. Até hoje, ele desperta interesse e especulação. A JonBenét era uma menina de 6 anos que morava em Boulder, no Colorado, e ela era muito conhecida por ela participar de concursos de beleza infantil. No dia 26 de dezembro de 1996, ela foi encontrada morta no porão da sua casa, apenas algumas horas depois que seus pais, John e Patsy Ramsey, declararam o seu desaparecimento. Eles haviam encontrado, primeiramente, uma nota de resgate muito bizarra, exigindo $118 mil. Uma quantia estranha, porque era exatamente o valor de um bônus que o John teria recebido aquele ano. E o corpo da JonBenét foi descoberto pelo pai, John, horas depois da polícia já estar na casa, o que levantou inúmeras dúvidas de como a investigação foi conduzida, já que ninguém viu o corpo da menina lá antes. A menina havia sido estrangulada e sofrido um golpe na sua cabeça. O local do crime foi amplamente comprometido, com muitos familiares, muitos amigos que estavam presentes ali na casa antes mesmo que a cena fosse devidamente isolada para mais investigações, pelas autoridades. Desde o início do caso, foi envolvido também várias controvérsias. A polícia inicialmente suspeitou dos próprios pais e até do irmão mais velho da JonBenét, que se chamava Burke. Porém, a família sempre negou qualquer envolvimento e passaram a sustentar que alguém de fora havia invadido a casa, além de que diversas teorias surgiram ao longo dos anos, incluindo que um invasor desconhecido teria cometido o crime, e alguns acreditam, inclusive, que teria tudo sido um acidente doméstico, seguido por um encobrimento ali da família. Os anos seguintes trouxeram avanços limitados, mesmo com o uso de testes de DNA moderno, novas investigações e tudo mais. Muitos suspeitos foram investigados e se passou muitos anos, muita coisa foi vista, muita coisa foi perdida e ninguém foi preso formalmente, ninguém foi acusado pelo crime. Em 2008, o Departamento de Justiça do Colorado inocentou oficialmente a família Ramsey com base em novas evidências de DNA, onde sugeriram que o invasor desconhecido teria sido realmente o responsável pelo crime. Recentemente, um homem do Colorado disse que seu ex-colega de escola seria o responsável por esse crime. Esse homem teria sido inclusive condenado por pedofilia e ele era obcecado por materiais de arte e nós, o que faria sentido em relação a como o crime foi feito, como o corpo dela foi encontrado. Porém, também nada foi conclusivo. O caso da JonBenét se tornou um símbolo de exploração infantil, do sensacionalismo da mídia e da falha do sistema judicial por oferecer respostas. Ele permanece até hoje sem solução definitiva, deixando um mistério que continua fascinando e gerando teorias por todo o mundo. A história da JonBenét, que sonhava em ser rainha de concursos, ou melhor, a mãe dela sonhava que ela fosse uma rainha de concursos, é também uma história de tragédia familiar que envolve perguntas que até hoje não foram respondidas.
Jerry Brudos, também conhecido como o assassino dos sapatos, foi um dos mais notórios e perturbadores serial killers dos Estados Unidos. A sua vida e os seus crimes revelam uma combinação fatal de traumas de infância, distúrbios psicológicos e fantasias sexuais violentas. Nascido em 1939 em Webster, em Dakota do Sul, o Brudos foi criado por uma família disfuncional. A sua mãe era uma figura dominante e abusiva na sua vida, que constantemente expressava a sua frustração por ele ter nascido um menino, já que ela sempre desejou uma filha no seu lugar. Esse ambiente emocionalmente tóxico moldou toda a sua psique desde cedo, e os seus comportamentos estranhos começaram quando ele ainda era criança. Quando ele tinha 5 anos, o Brudos roubou um par de sapatos femininos e, ao ser flagrado pela sua mãe, ele foi punido severamente, e isso aprofundou a sua fixação. Conforme ele crescia, suas fantasias com sapatos femininos, roupas íntimas femininas se tornaram ainda mais extremas. Ele começou invadindo casas para roubar essas peças, sentindo uma mistura de vergonha, de excitação, e esse comportamento compulsivo e a sua falta de controle sobre todas essas obsessões indicavam os primeiros sinais de desordem psicológica. Na sua adolescência, o Brudos passou por uma breve internação psiquiátrica, depois dele tentar estrangular uma jovem e confessar as suas fantasias violentas sobre mulheres. Mesmo com isso, ele foi liberado, sem o acompanhamento adequado, o que marcou uma oportunidade ali perdida de intervenção. E na vida adulta, ele aparentemente tentou se ajustar à normalidade, ele serviu ao exército, porém ele foi dispensado, justamente por conta dos seus problemas psicológicos. Ele casou, teve filhos, viveu uma vida suburbana, aparentemente comum no Oregon, porém ele ainda manteve a sua obsessão secreta por sapatos e roupas íntimas femininas. Ele começou recrutando jovens mulheres para trabalhos em sua garagem, sob o pretexto de fotografá-las. Porém, essas sessões de foto rapidamente se transformaram em armadilhas muito fáceis para que ele cometesse seus crimes brutais. Entre 1968 e 1969, o Brudos começou uma série de assassinatos chocantes. As suas vítimas eram jovens mulheres que ele sequestrava, torturava e eventualmente matava. O seu modus operandi incluía estrangulamento, mutilação e a preservação da parte dos corpos de suas vítimas, em particular os seus pés. Ele tirava fotografia dos cadáveres e usava os sapatos e roupas das suas vítimas. Tudo isso para alimentar as suas fantasias macabras. O Brudos mantinha esses troféus na sua própria garagem, onde ele realizava alguns rituais perturbadores. Os seus crimes causaram pânico na região do Oregon e as investigações policiais foram intensificadas no local. Ele foi descoberto depois de uma mulher conseguir escapar de uma tentativa de sequestro dele, e ela forneceu então uma descrição detalhada do seu agressor e do carro que era utilizado por ele. E isso então levou sua captura em maio de 1969. Quando a polícia investigou a sua casa, encontrou evidências incriminadoras, como as fotos das vítimas e as partes dos corpos preservadas. Durante o julgamento, o Brudos então confessou abertamente os seus crimes, sem demonstrar qualquer remorso, e ele foi diagnosticado com necrofilia e alguns outros distúrbios graves. Porém, isso não impediu dele ser condenado à prisão perpétua. E mesmo na prisão, as suas obsessões continuaram, e ele solicitava catálogos de sapatos de mulheres, mantendo a sua fascinação viva até a sua morte, quando ele faleceu em 2006, aos 67 anos, de causas naturais. David Berkowitz, também conhecido como o Filho de Sam, é um dos serial killers mais infames da história americana. A sua trajetória de vida é um misto de abandono, isolamento e uma espiral de violência que culminou uma série de assassinatos brutais na cidade de Nova York entre 1976 e 1977. Ele nasceu como Richard David Falco em 1953 no Brooklyn, e ele foi entregue para adoção pela sua mãe biológica Betty Broder, tudo quando ele ainda era bebê. Ele foi adotado pelo casal Nathan e Pearl Berkowitz, que lhe deram então o nome de David Richard Berkowitz. A sua infância foi marcada por sentimentos de rejeição e abandono que se agravaram quando a sua mãe adotiva faleceu de câncer quando ele tinha apenas 14 anos.
Por conta disso, ele ficou completamente afetado psicologicamente, intensificando o seu sentimento de solidão e despertando aos poucos uma raiva. Ele sempre teve muita dificuldade em se adaptar socialmente e ele costumava se sentir deslocado, isolado na escola, não tinha muitos amigos. E mesmo o seu pai adotivo, sendo um homem muito amoroso, dando todo o carinho que ele precisava, ele começou a sentir um vazio cada vez maior, o que gerou muita frustração e muita raiva dentro dele. Depois dele se formar na escola, ele se alistou no exército dos Estados Unidos, onde ele serviu na Coreia do Sul. E durante esse período, ele experimentou uma breve fase de estabilidade. Porém, quando ele voltou, o seu isolamento emocional e psicológico piorou gravemente. O Berkowitz passou a acreditar que ele era assombrado por demônios e começou a ter delírios de grandeza e violência, que mais tarde se manifestariam de forma trágica. Entre julho de 1979 e julho de 1977, o Berkowitz cometeu uma série de tiroteios que aterrorizaram a cidade de Nova York. Armado com um revólver calibre .44, ele atacava casais jovens, muitas vezes em estacionamentos ou dentro dos carros, e nesses ataques ele acabou matando 6 pessoas e ferindo outras 7. Os seus crimes pareciam ser aleatórios e inicialmente a polícia lutava para tentar conectar os assassinatos, porém começou a surgir ali um padrão, o que levou os investigadores a concluir que havia um serial killer à solta. E durante essa onda de terror, o Berkowitz começou a se autodenominar como Filho de Sam, que era uma referência a uma suposta entidade demoníaca que, segundo ele, o instruía a cometer os assassinatos. Ele deixou cartas enigmáticas e ameaçadoras nos locais dos crimes, principalmente desafiando a polícia e a imprensa, o que ainda acabou aumentando mais essa tensão e o medo que estava na cidade. Essas cartas revelavam uma mente perturbadora, cheia de fantasias paranoicas e delírios gravíssimos. Devido a isso, o medo coletivo tomou conta de Nova York. Os jornais cobriam cada detalhe dos assassinatos e as autoridades estavam sob imensa pressão para capturar o filho de Sam. Até que em agosto de 1977, o David Berkowitz foi preso, tudo depois de uma testemunha ocular ter visto um homem suspeito nas proximidades de um dos locais do ataque. A polícia então rastreou seu carro, que era um Ford Galaxy amarelo, e encontrou uma multa de estacionamento emitida na noite de um dos assassinatos. Isso os levou até o Berkowitz, que quando foi preso acabou confessando imediatamente todos os seus crimes. Durante os interrogatórios, ele alegou que estava seguindo ordens de um demônio que habitava o corpo de um cachorro que pertencia ao seu vizinho Sam Carr. Ele dizia que essa entidade estava o controlando e o mandava matar. E embora essas alegações de possessão demoníaca fossem desconsideradas como delírios psicóticos, elas revelaram o profundo desequilíbrio mental que acontecia ali com o David Berkowitz. Devido a tudo isso, ele foi condenado à prisão perpétua por seus crimes, sem possibilidade de liberdade condicional. Nos anos seguintes à sua prisão, ele começou então a se distanciar dessas alegações de possessão demoníaca e começou aos poucos a assumir responsabilidade pelos seus crimes. Ele também se converteu ao cristianismo, afirmando que havia encontrado redenção espiritual. E desde então, ele tem se mantido relativamente quieto na prisão, onde ele vive uma vida de arrependimentos e de fé. E mesmo que ele tenha tentado refazer a sua imagem ao longo dos anos, o seu nome permanece associado a um dos períodos mais aterrorizantes da história de Nova York. Nascido em 24 de outubro de 1955 em Tenterfield, Nova Gales do Sul, em uma família disfuncional, onde a violência doméstica era uma presença constante, ela era frequentemente exposta a episódios de agressões, o que acabou moldando todo o seu temperamento explosivo e violento. Desde jovem, a Catherine Knight demonstrava um comportamento instável e uma personalidade agressiva. Ela deixou a escola aos 15 anos, praticamente analfabeta, e logo começou a trabalhar em um abatedouro, que era um trabalho que ela estranhamente adorava. Esse emprego parecia alimentar ali uma obsessão mórbida que ela tinha por facas e pelo abate de animais.
A Catherine guardava suas facas de trabalho penduradas acima da sua cama, um presságio perturbador do que ainda estava por vir. A sua vida amorosa foi marcada por relacionamentos intensamente voláteis, onde ela se envolveu com vários homens ao longo dos anos, porém seus relacionamentos eram sempre permeados por abusos físicos e emocionais. E a Catherine, ela não era apenas uma vítima desses abusos, muitas vezes ela era também a agressora. Inclusive, ela esfaqueou um de seus parceiros em um ataque raivoso. Ela tentou sufocar um outro e em uma outra ocasião ela colocou o seu bebê recém-nascido nos trilhos de um trem, porém a criança foi salva a tempo. No entanto, o crime que a colocou definitivamente no mapa criminal ali da Austrália ocorreu em fevereiro de 2000, quando ela assassinou o seu parceiro John Price. Tudo de uma forma que chocou o mundo. O relacionamento da Catherine e do John havia se deteriorado com o passar dos meses e era marcado por uma série de discussões e agressões violentas. O John teria tentado terminar com ela várias e várias vezes, porém ela continuava voltando para sua vida e ela não aceitava esse término. Na noite do crime, depois de uma briga, Catherine esfaqueou o John 37 vezes enquanto ele dormia. E o que veio a seguir foi ainda mais grotesco. Depois de matar o John Price, a Catherine desmembrou e pendurou partes do seu corpo em ganchos de carne na sua própria casa. Ela então cozinhou algumas partes do seu corpo, preparando uma refeição macabra com carne humana e vegetais. Ela colocou pratos na mesa com a intenção de servir aos filhos do Price quando chegassem em casa. A polícia foi alertada pelos vizinhos depois do Price não aparecer no trabalho, e quando eles chegaram na casa, a cena era completamente horrível. A Catherine foi presa e em 2001 ela foi condenada pelo assassinato de John Price e ela se tornou a primeira mulher na Austrália a ser sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, a sua defesa tentou alegar insanidade, porém o júri não aceitou essa explicação. A Catherine, no entanto, ela nunca demonstrou qualquer remorso pelo crime que ela cometeu. Para finalizar, um caso bônus que muitas pessoas pediram, Richard Ramirez. O Richard Leiva Munhoz Ramirez nasceu em El Paso, no Texas, no dia 29 de fevereiro de 1960. Ele era um homem enigmático e perturbado. A sua infância foi marcada pela violência e por abusos que ele sofreu ainda bem jovem. Quando criança, ele começou a dormir em cemitérios durante a noite, usar drogas, e com um primo veterano das Forças Especiais do Exército, ele aprendeu a atirar e cortar pessoas. Em meados dos anos 80, um fantasma terrível começou a assombrar as ruas de Los Angeles e ficou conhecido como Night Stalker. E seus crimes eram tão brutais quanto eram inexplicáveis. As vítimas eram homens, mulheres, crianças, não tinham padrão, e elas foram atacadas em suas próprias casas, muitas vezes enquanto dormiam. As cenas dos crimes eram macabras, com símbolos satânicos e sinais de tortura. O Richard Ramirez parecia gostar do caos. Ele roubava objetos das vítimas, ele estuprava as vítimas, assassinava, de maneiras cada vez mais cruéis. O seu modus operandi era tão imprevisível quanto aterrorizante, o que tornava muito difícil de capturá-lo. A polícia de Los Angeles foi dominada então por uma onda de medo e frustração durante o tempo. Os cidadãos viviam aterrorizados, trancavam as suas casas, temendo pelas suas vidas. A imprensa sensacionalista ampliou ainda o medo, transformando Richard Ramirez numa figura quase que mítica. E apesar da sua capacidade de fugir da polícia, a sorte dele começou a mudar. Uma testemunha conseguiu descrever o veículo que ele estava utilizando, o que permitiu que as autoridades conseguissem rastreá-lo. E então ele foi finalmente capturado em 1985 e foi levado a julgamento. O julgamento foi um dos mais notórios e midiáticos da história dos Estados Unidos, onde Richard Ramirez se comportou de uma forma irregular, fazendo gestos obscenos, gritando slogans satânicos, e ele foi condenado à morte, passando o resto da sua vida no corredor da morte. Durante esse período, o Richard tinha fãs que escreviam cartas, que visitavam. Ele inclusive chegou a se casar com uma mulher chamada Doreen Lioy, que se escreveu cerca de 75 cartas para ele, e enquanto ele esperava sua execução, o Richard Ramirez morreu de câncer no Marine General Hospital, dentro da prisão de San Quentin, em 2003, aos 53 anos.
Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham acompanhado até aqui, que estejam gostando desse especial. Lembrando que são 8 vídeos, então ainda tem bastante caso, bastante conteúdo. E continuem compartilhando, comentando, que ajuda muito aqui no engajamento do canal. E lembrando, se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve. Então, muito obrigada, valeu e tchau, tchau!